A siciliana Najdorf é sem dúvida uma das variantes mais populares do xadrez, ela é extremamente requisitada aqui no canal e hoje finalmente a gente vai aprender a jogá-la de pretas. Nesse vídeo eu vou te mostrar as ideias principais que as pretas têm e que as brancas têm também e como jogar contra elas e algumas das variantes principais para você ter uma ideia do que pode acontecer nas suas partidas jogando essa abertura. Essa é uma abertura extremamente rica que já foi jogada pelos melhores jogadores na história do xadrez e que merece muito toda essa fama que ela tem, porque de fato ela é uma abertura extremamente afiada que oferece boas chances para as pretas de lutarem por uma vantagem e de tentar conseguir um ataque contra o branco. A gente vai ver muitas variantes onde os dois lados fazem rock em alas opostas, essa é uma das temáticas dessa abertura, e isso leva a posições bastante afiadas, onde um lado está tentando atacar o outro. Ela é nomeada em homenagem ao Miguel Najdorf, que foi um jogador que nasceu na Polônia, mas depois se naturalizou argentino, e ele foi o principal responsável por dar voz a essa linha que é marcada por um lance que não parece muito ambicioso, né? É marcado por um lance de peão na abertura que tende a negar um pouco os princípios de evitar de mexer peões de flanco, especialmente, mas a gente vai ver que nesse caso realmente faz muito sentido e esse lance se torna muito produtivo. Então vamos lá para o tabuleiro e eu vou te mostrar exatamente do que eu tô falando. Para chegar na siciliana Najdorf, a gente vai começar com E4, a gente responde com C5 entrando na siciliana. É preciso que o branco jogue cavalo para F3 nessa linha e a gente jogue D6, que é a linha principal. Aqui o branco vai jogar D4 e a gente vai tomar em D4, cavalo D4. Nessa posição a gente joga cavalo para F6, atacando o peão de E4. Cavalo para C3 não é o único lance aqui, mas é o lance que é jogado 99% das vezes. Então a gente vai ver cavalo C3 aqui defendendo o peão de E4. E agora a gente joga o lance A6. E essa é a siciliana Najdorf. Então qual é a ideia por trás desse lance? Vamos conversar um pouquinho sobre os temas. O principal propósito do lance A6 é defender o quadrado de B5. Então de início você já deixa de ter que se preocupar com avanços de cavalo para B5 ou bispo para B5, que são alguns lances que o branco costuma jogar em outras variantes. E além disso, como eu falei, a gente normalmente vai estar fazendo rock curto nessas linhas e tentando jogar por um ataque na ala da dama. E nesse caso, a A6 vai ter sido um lance bastante produtivo nesse sentido, porque já ajuda a preparar B5, que é uma das principais fontes de contra-jogo que a gente tem mais para frente, como a gente vai ver em algumas variantes. Aqui agora é o branco quem vai escolher como a gente vai seguir. Nesse vídeo a gente vai ver três linhas, que são as linhas principais. Mas se você for dar uma olhadinha no que já foi jogado nessa posição, você com certeza vai ficar surpreso com a quantidade de lances que existem aqui. Basicamente, se você imaginar alguma coisa aqui de brancas, é um lance que existe e já foi jogado no nível alto. A4 existe, H3 existe, H4 existe, bispo E2 existe, bispo D3, dama D3, dama F3. Isso só para citar alguns dos lances que o branco tem de opções aqui. E é importante a gente entender por quê, né? Por que o branco tenta tantas coisas diferentes nessa abertura. Bom, as linhas principais, que são as que a gente vai ver nesse vídeo, elas são as que oferecem as principais tentativas do branco de conseguir uma vantagem direto da abertura. Elas dão as maiores chances para o branco de lutar por uma vantagem de ataque no centro e na ala do rei, que é onde ele vai estar tentando atacar. Só que a Najdorf é uma abertura tão rica e de fato é uma abertura tão boa e tão bem desenvolvida que é bastante difícil você, no nível alto, conseguir alguma coisa palpável de brancas aqui. Então, é nesse sentido que vem esses lances estranhos e alternativos, tipo H4. Por que raios o branco jogaria H4 nessa posição? Não é porque é um lance realmente competitivo, é o melhor lance, tem algum sentido profundo por trás, alguma ideia de longo prazo por trás do lance H4, nada disso. É só porque o branco basicamente já tentou de tudo para conseguir algum tipo de vantagem contra a Najdorf e não ficou satisfeito com o que as linhas principais ofereceram e agora ele tá atirando para todo lado para tentar encontrar alguma coisa que tire as pretas da preparação e que saia das linhas principais e que assim leve o jogo para uma natureza onde você consiga alguma coisa deixando as pretas desconfortáveis e consiga levar uma posição na qual você está um pouco mais familiarizado com o que vai acontecer. Nesse sentido, é importante entender que se você pretende incorporar a Najdorf no seu repertório, é inviável aprender todas as opções que o branco tem aqui. Isso não deve te desencorajar, porque isso também não é necessário. Desde que você entenda os planos e os temas principais, você vai saber lidar com essas linhas alternativas, essas coisas estranhas, porque como eu falei, elas não são muito boas. De fato, você já não deve se preocupar muito com isso. O principal é você entender os planos e ideias, entender as linhas principais, que são as que melhor ilustram esses planos e ideias, e a partir daí, se o branco jogar alguma coisa muito alternativa, você ter algumas noções gerais para se guiar e chegar numa posição confortável para você. Isso que eu tô falando
falando é uma boa notícia pro jogador de pretas, né? Porque você não vai ter que se preocupar com aprender tanta coisa. Mas eu não recomendaria a Najdorf para iniciantes. Eu não sou seu pai, você joga o que você quiser, mas existem muitos princípios estratégicos que são refutados nessa abertura, como a gente vai ver. Você faz lances que criam concessões posicionais e concessões estratégicas e que refutam um pouquinho dos princípios que são importantes e que guiam o jogo estratégico no xadrez de modo geral. Para um iniciante, já começar jogando uma abertura que é um pouco mais avançada pela riqueza teórica e por causa disso que eu acabei de falar, talvez crie, né, um hábito de não aplicar os princípios. É importante entender que existem várias situações no xadrez onde você vai refutar os princípios, mas antes de começar a refutá-los, você precisa entendê-los completamente. Então talvez faça mais sentido, se você quiser jogar siciliana como iniciante, pegar uma variante que seja um pouco mais básica e que te ajude a treinar um pouquinho mais esse senso estratégico, para que depois, quando você estiver mais avançado, você comece a refutar um pouquinho essas ideias. A recomendação que eu daria para o iniciante que está tentando pegar a siciliana é jogar a dragão. Ela aplica muito bem esses princípios, te ensina a jogar com peças, é mais simples de aprender, então eu vou deixar na descrição o link desse vídeo para siciliana dragão, se você quiser aprender essa outra variante. Mas ok, vamos voltar a falar de Najdorf, né? Quais são as opções principais que o branco tem aqui? As linhas que a gente vai ver nesse vídeo são bispo para E2, que é uma linha um pouco mais calma. Assim, a gente pode dividir a teoria da Najdorf em linhas mais afiadas e linhas mais calmas. As linhas mais afiadas acontecem quando o branco faz o roque curto, e as linhas mais afiadas acontecem quando ele tenta jogar pelo roque longo. Nesse caso, com o bispo para E2, o branco está preparando o roque curto, e a gente vai ver que isso tende a levar a posições mais estratégicas. As outras opções são bispo para G5, que é a linha principal. Nesse caso, ao tirar o bispo escuro primeiro, ele já prepara para fazer o roque longo depois que tirar a dama. É considerada realmente a linha principal porque traz boas chances para o branco de conseguir um ataque. E a outra opção é bispo para E3 aqui, que é o ataque inglês, que também é uma variante muito popular e que também leva a posições extremamente afiadas, como a gente vai ver. Então, beleza. Falamos um pouco de ideias gerais sobre a Najdorf. Vamos começar a falar das variantes, começando por bispo para E2, que é a variante Opocensky. Essa aqui já foi jogada muitas vezes pelo Anatoly Karpov, né, o arqui-inimigo do Garry Kasparov, e um dos melhores jogadores posicionais da história do xadrez. Se você quiser pegar essa variante de brancas, recomendo muito dar uma olhada nas partidas dele. E essa aqui é uma das quais não leva a posições muito afiadas assim, porque o branco vai estar fazendo roque curto. A gente vai responder aqui com E5. E agora a gente começa a falar daquilo que eu estava mencionando mais cedo, sobre refutar princípios estratégicos, né? Porque E5 é um lance que salta aos olhos assim como enfraquecedor, né? Para quem não está muito familiarizado com a teoria. A gente vai ver que não é um lance ruim, de fato ele é completamente justificado e é o lance mais moderno, é a melhor abordagem nessa posição de fato. A gente vai ver outras variantes onde as pretas jogam com E6. Essa é uma das principais decisões que você tem que tomar no início aqui da Najdorf, se você joga E5 ou se você joga E6. Eu vou te ajudar a tomar essa decisão e te explicar quais são as ideias por trás desses dois lances. Mas por que eu digo que E5 é um lance que parece refutar princípios estratégicos? Primeiro, você está criando um quadrado extremamente fraco em D5. Agora, você não tem como defender mais esse peão, esse quadrado com outros peões. Um cavalo pular aqui para D5, se ele conseguir se posicionar aqui em D5, de alguma forma que seja difícil para você se livrar dele, pode ter certeza que você vai ter grandíssimos problemas. Mas, de fato, você tem os recursos para não permitir isso acontecer, né? Por isso que não é um problema muito grande jogar esse E5. A gente vai ver um pouquinho sobre quais são os recursos que as pretas têm para segurar esse quadrado aqui e garantir que um cavalo não vai conseguir se alojar aqui e criar problemas. E a outra concessão que você faz com esse lance é que você está criando um peão atrasado aqui em D6. Você avançou os dois peões laterais aqui, né? Agora ele não pode ser mais defendido por um outro peão. E dá a impressão de que esse peão em D6 vai se tornar um grandíssimo alvo para lances tipo dama para D2, roque quando vier parar uma torre aqui em D1. Mas também você tem recurso para defender esse peão. A prática mostra que essas concessões estratégicas que as pretas estão fazendo são justificadas e que não trazem grandes problemas. É muito mais comum, inclusive, na prática, que você se desfaça desse peão jogando D5 do que as brancas consigam ganhar esse peão de alguma forma, como a gente vai ver mais pra frente. Mas o fato de que isso tudo é justificado não significa que você pode se dar o luxo de esquecer dessas concessões que você está fazendo. É muito importante ter em mente o quadrado de D5 e o peão de D6 quando você joga a Najdorf nessas linhas de E5. O motivo pelo qual E5 é a abordagem mais moderna e é o lance principal aqui, não E6, é que E6, por mais que seja um lance mais sólido, e por mais que, se você já joga Scheveningen, por exemplo, talvez pareça um lance mais familiar para você jogar com esse centro pequeno, você fica
extremamente apertado, né? Esse tende a ser o problema, porque com E5 você pode jogar bispo para E6, como a gente vai ver nessa linha, cavalo para D7, bispo para E7, você tira suas peças menores e você tem espaço para manobrar. Se você jogar com D6, por mais que seja uma abordagem mais sólida, o cavalo e o bispo ficam lutando por esse quadrado de D7, você não tem tanta atividade. É uma abordagem um pouquinho mais provocativa, você está convidando o branco a vir, né? Você está basicamente solidificando a sua posição e falando pro branco, ó, se você quer uma vantagem, vem para cima. Eu seguro o meu lado aqui. Essa é basicamente a ideia de quem está jogando D6 nesse tipo de posição. A gente vai ver D6 nesse vídeo em linhas onde E5 tem problemas táticos, tá? A gente vai estar sempre jogando E5. Os únicos casos onde a gente não vai jogar E5 é quando essa diagonal aqui fica muito fraca. Por exemplo, a gente estava falando de linhas alternativas, né, mais cedo. Se o branco jogar bispo para C4 em algum ponto aqui, que é uma linha extremamente alternativa, esse é um dos casos onde jogar E5 seria um pouquinho estranho, porque você vai criar esse alvo relativamente permanente aqui em F7. Outra linha na qual a gente vai jogar E6 é a linha principal, quando depois de A6 aqui o branco joga bispo para G5. Aqui jogar E5 vem com um problema tático, né? Se você jogar E5 aqui, o branco toma em F6, quando você tomar de volta, cavalo para D5 tá vindo com o tempo na sua dama. Então, esse é um probleminha tático com esse lance E5. Por isso, nessa linha a gente joga E6, como a gente vai ver depois. Então, essas são algumas ideias para te ajudar a entender quais são as diferenças entre esses lances e quando jogar um ou quando jogar o outro. Mas vamos voltar para o Opocensky que a gente estava falando, com bispo para E2. Agora, E5, cavalo para B3 vai ser sempre o lance das brancas para tirar o cavalo. A gente segue com bispo para E7, preparando para fazer o roque. O branco faz o roque, a gente segue da mesma forma, fazendo o roque. Bispo E3, desenvolvendo a peça. Bispo para E6, controlando o quadrado de D5 e desenvolvendo a peça. Dama para D2, cavalo B, D7. A gente vai querer deixar essa coluna C aqui aberta para jogar dama para C7 e torre de A para C8. E colocar pressão ao longo da coluna C. Por isso não é muito comum jogar cavalo para C6 aqui. Agora, o branco joga A4. Esse é um lance profissional. Se o cara jogar isso aqui contra você, você sabe que ele não tá para brincadeira, porque esse lance traduz que o branco entende muito bem quais são os planos estratégicos das pretas e como elas conseguem contra-jogo. Como eu falei, B5 é um lance que traz bastante contra-jogo para você nessas posições. Se o branco tá jogando A4 aqui é porque ele realmente entende que B5 é um lance problemático e tenta prevenir. Se o branco não jogar dessa forma, se os seus oponentes não conhecerem, né, que é o que é mais comum, jogarem outras coisas aqui, mantenha em mente que B5 é um lance que pode trazer bastante contra-jogo para você na ala da dama, trazer espaço e oportunidades. Mas quando as brancas jogam bem, né, elas jogam com A4 defendendo aqui, a gente tem que seguir com um plano um pouquinho mais lento. Primeiro a gente vai trazer a torre para C8 agora, ele vai jogar A5, ganhando ainda mais espaço e continua controlando B5, porque se a gente jogar B5 agora sempre tem uma passão, né? Então tudo bem, a gente joga a dama para C7, torre F para D1, tá mirando aqui o peão, colocando pressão, mas o peão tá bem defendido, a gente joga a torre F para D8, trazendo a torre pro quadrado mais importante. Agora dama para E1, tirando a dama do caminho, dama para C6, batendo no peão de E4, bispo F3 defendendo o peão, H6, fazendo luft pro rei, um lance bem produtivo, né, profilático. Cavalo para C1, aqui ele tá jogando com a ideia de cavalo para E3 e cavalo para B4, batendo na dama, então a gente já volta a dama para C7 preventivamente. Cavalo para D3 agora seguindo na manobra. Ao bloquear a torre, isso dá pra gente o tempo que a gente precisa para jogar D5. Isso é o lance muito importante de você lembrar. Como ele controlou bem essa ideia de B5, criando contra-jogo, como eu falei mais cedo, a outra opção que a gente vai ter é quebrar no centro. Isso ajuda a liquidar alguns dos problemas estratégicos que a gente tem. Se a gente conseguir avançar esse peão, D5 deixa de se tornar um quadrado fraco e D6 deixa de se tornar um peão atrasado. E isso é muito produtivo pra gente. Então é extremamente importante lembrar desse lance. Agora vamos voltar e vamos ver outra variante. Então quando a gente joga a Najdorf aqui com A6, a gente acabou de ver a Opocensky, que é bispo para E2. Vamos partir para as linhas afiadas e vamos começar vendo bispo para E3, que é o ataque inglês. Essas setas aqui estavam ilustrando algumas das ideias de ataque que o branco tem. Aqui ele vai tentar jogar dama para D2, roque longo, e aí criar uma avalanche de peões aqui na ala do rei para te atacar. E ao mesmo tempo a gente vai tentar fazer um contra-jogo na ala da dama, jogando com B5, B4,
e atacando o rei dele que vai estar aqui em C1. Por enquanto a gente segue da mesma forma com E5 atacando o cavalo volta para B3 de novo, como na outra linha. Bispo para E6, controlando aqui o quadrado de D5. F3 é um lance multiproposital. Esse lance defende o peão, ao mesmo tempo prepara aquela avalanche da qual eu estava falando com G4 e previne você de jogar cavalo para G4, que bateria no bispo, seria um lancezinho chato, né? Então aqui a gente segue desenvolvendo com o bispo E7, preparando o roque, dama para D2, também preparando o roque. Então a gente tem roque curto, roque longo, cavalo B, D7. Pelo mesmo motivo, a gente não vai querer ocupar aqui a coluna C. Vamos tentar manter ela aberta para usar com a torre e com a dama para colocar pressão. Agora o branco começa a implementar o plano de ataque dele e joga G4 aqui. Vai tentar alavancar uma avalanche de peões contra o nosso rei. E é muito importante manter em mente que, como em quase todas as posições de roque em alas opostas, você não vai querer responder às ameaças do seu oponente. Pelo contrário, você vai querer criar suas próprias ameaças. Tempo é essencial aqui. Se você desperdiçar lance, talvez um tempo a mais que o branco tenha à frente pode ser o diferencial entre você conseguir segurar a posição ou você tá simplesmente sendo atacado e tendo que defender e talvez chegando a levar checkmate. Por isso, a gente jamais vai jogar um lance tipo H6 aqui, por exemplo. A gente vai jogar aqui B5, tentando contra-atacar na ala da dama e perturbar o cavalo dele. O branco segue com G5 atacando o cavalo, a gente não move o cavalo, por esse motivo que eu acabei de falar, a gente joga B4 contra-atacando. O lance mais comum aqui é cavalo para E2, né, tirando o cavalo, mas o branco também pode tentar G toma F6. Vamos ver o que acontece se ele tomar, né? Nesse caso, você não pode tomar de volta aqui, claro. Você vai tomar em C3 com o tempo na dama, ele vai tomar de volta para lidar com o tempo, agora a gente joga cavalo, toma F6. E cavalo para A5 é o lance do branco aqui, tentando entrar em C6, atacando a sua dama. A gente joga torre para C8, batendo na dama e ao mesmo tempo alinhando com o rei aqui, que pode ser um trunfo tático bastante útil. O branco joga cavalo para C6 de qualquer forma, atacando a dama aqui. A gente move a dama, ele vai trocar em E7 e depois mover a dama para A5. É o quadrado mais ativo aqui. Agora a gente joga a torre para C6, preparando para dobrar na coluna C e defendendo no peão de A6. Aqui o branco vai continuar tentando jogar pelo ataque dele, com lance tipo torre para G1, e a gente vai tentar jogar pelo nosso ataque. Se ele não tomar, vamos voltar um pouquinho aqui, ele atacou o nosso cavalo aqui, né? A gente ataca de volta dele. Se ele não tomar, a linha principal é mover o cavalo. Agora, o único quadrado para o qual a gente pode mover esse cavalo de F6 que está atacado aqui é 8, né? Então a gente vai jogar cavalo para E8. F4, lá vem a avalanche, né? Isso tudo pode parecer muito assustador e, de fato, se você não souber muito bem o que você está fazendo aqui e der uma tropeçada, assim, é bem possível que a avaliação vá de igual para perdendo em um ou dois movimentos. Então é muito importante que você estude bem essas linhas e também que você se dê conta de que essa é a natureza da Najdorf, né? Se você não é um jogador tático, se você é um cara que curte mais posições lentas, fechadas, de fato essa não é a abertura para você. É muito importante você ser bom em táticas para jogar a Najdorf e você conhecer muito bem as ideias, que é o que eu tô mostrando pra você aqui. Como eu falei, a gente não responde, por mais que F5 pareça um lance extremamente assustador aqui, a gente não responde a essas ameaças, a gente segue tentando criar contra-jogo com A5. O branco joga F5, a gente, de novo, não move o bispo, a gente contra-ataca o cavalo. Aqui também, eu dei duas linhas. Uma na qual o branco move o cavalo, com o cavalo B para D4, que também parece um lance muito doido, mas já já eu te explico. E a outra na qual ele toma o nosso bispo e permite a gente tomar o cavalo dele. Então, se ele tomar o bispo aqui, e a gente tomar o cavalo, pode parecer até que o branco pode tomar em F7 com o tempo aqui, né? Porque é um cheque. Mas eu não diria que esse é um lance muito bom. Eu tô dando como um lance dúbio aqui, porque depois de torre toma F7 e rei para B1, aqui B toma A2, é um lance que ganharia a partida na hora, né? Porque o seu rei não consegue se aproximar, ele promove com cheque e ganha. Rei para B1 ou C toma B3 são os dois lances aqui que você precisa jogar, são as únicas duas opções que são razoáveis. A gente vai ver rei para B1, agora B toma C2 e dama toma C2. Eu não diria que é uma posição muito boa para o branco, porque acaba que esse E toma F6, tipo, é um cheque, beleza. Mas isso ajuda as pretas a ativarem essa torre. Agora a coluna F, né, a torre já está controlando aqui a coluna F, me parece um lance até produtivo. Eu acho que a outra opção que as brancas têm aqui, em vez de tomar em F7 e jogar C, toma B3, é bem melhor. Por mais que também pareça assustador você abrir o seu rei um pouquinho aqui, de fato não é um problema muito grande. Você lida com esse peão chato que estava aqui em B3 e você já ia querer mover o rei para B1 de qualquer jeito na maioria das outras variantes. Então, agora as pretas jogam F toma E6, bispo para H3 atacando o peão. Aqui a gente joga torre toma A2,
ganhando um peão aqui, permitindo esse bispo tomar E6 com cheque, rei H8 e cavalo para G3, tentando manobrar o cavalo aqui na direção da ala do rei para criar oportunidades de ataque. Essa foi só uma linha, mas como deu para ver, essa é uma abertura muito afiada. A gente viu táticas, a gente viu vários lances que não são nada intuitivos, que seriam extremamente difíceis de achar no tabuleiro se você não conhecesse a teoria, mas é exatamente disso, né, que o jogador de Najdorf gosta. Vamos voltar um pouquinho agora, porque a gente falou aqui sobre o que acontece quando, depois de a gente atacar o cavalo e ele atacar aqui o nosso bispo, quando ele toma o bispo, né? Mas como eu disse, esse não é o lance principal. O lance principal aqui é cavalo B para D4, sacrificando a peça temporariamente, porque você vai ver que esse bispo aqui ele é impossível de salvar. Então a linha aqui segue com E toma D4, cavalo toma D4. Agora, né, você não tem para onde mover esse bispo, todos os quadrados estão controlados. Parece atraente tomar em A2, mas de fato tomar em A2 aqui é um erro, porque isso permite cavalo para C6 atacando a sua dama. E agora, né, você não tem como mover a dama para um lugar que continue defendendo o bispo. Você teria que jogar dama C7, cavalo toma E7 e agora o branco tá melhor. Então, você vai ter que dar essa peça de volta aqui. A melhor maneira de dar essa peça de volta é começando com B3. Isso cria aquela ameaça que eu falei mais cedo. Se o branco tomar seu bispo de alguma forma, aí vai ter B toma 2 e A1 dama é impossível de prevenir, né? Então, primeiro ele tem que responder a isso aqui, jogando rei para B1, defendendo o peão. Agora B toma C2 com cheque, cavalo toma C2 e, enfim, teremos que devolver a peça, né? Não tem para onde tirar esse bispo agora. A melhor maneira de defender a peça aqui é jogando bispo para B3. Isso força o branco a dobrar os peões e expor um pouco mais o rei dele para finalmente conseguir recuperar esse material, porque depois de A toma B3 e A toma B3, você já tem a coluna A aberta aqui. Ele vai ter que mover o cavalo mais uma vez. O único lance é cavalo para A3, ele precisa cobrir a coluna A, né? Então, cavalo A3, cavalo E5, centralizando a peça, melhorando um pouco mais a nossa posição. E, de novo, a gente chega numa posição extremamente afiada, mas que de fato é equilibrada, porque as chances de ataque que você tem e as chances de ataque que o branco tem são, de acordo com o computador, iguais, né? Significando que se os dois lados jogarem a partir daqui perfeitamente, o resultado deve ser um empate, mas isso, né, na prática não significa muita coisa, porque, assim, pega essa posição e tenta jogar, né, contra um oponente do seu nível. Eu duvido que o resultado vai ser um empate, porque aqui o resultado vai ser definido por quem resolve táticas melhor, quem calcula melhor e com mais precisão e mais rápido, e de fato quem é o jogador de posições afiadas melhor, que é exatamente o que você está procurando jogando a Najdorf. Então vamos voltar de novo para a gente ver a linha principal, que é com o bispo para G5, né? Volta. Aqui, depois de A6 entrando na Najdorf, a gente viu bispo para E2 e bispo para E3. Agora vamos ver bispo para G5, que também é uma linha muito afiada e é a linha principal. Essa é, como eu falei mais cedo, uma das linhas nas quais jogar E5 tem problemas táticos. Então a gente tem duas opções aqui. Cavalo para D7 é um lance que a gente não vai ver hoje, porque o vídeo ficaria muito longo. A gente vai ver a linha principal, que é E6, defendendo o cavalo com a dama e preparando o bispo para E7 para quebrar essa cravada. Aqui o branco joga com F4, já preparando para criar aquela avalanche de peões da qual eu estava falando mais cedo com vocês. Agora é a hora em que a gente escolhe o que jogar nessa posição. A linha principal é dama para B6 aqui, e essa chama variante do peão envenenado, porque dama para B6 ataca o peão de B2, e o branco não vai defender esse peão, ele vai sacrificar o peão e vai argumentar, né, que é um peão envenenado, que tomar o peão vem com grandes problemas. De fato, a posição não é ruim, não é como se fosse uma armadilha tomar em B2, mas é muito afiada, existem muitas táticas e você deve saber bem o que você está fazendo. Se você quiser jogar um negócio um pouquinho menos doido, que a gente vai ver que realmente fica muito doido depois de dama para B6 e dama toma B2, você também tem a opção de bispo para E7 aqui. Vamos ver esse lance primeiro. Aqui, o lance principal do branco é dama para F3, solidificando ali o ataque, né, preparando para trazer a peça mais importante para um quadrado onde ela possa participar do ataque aqui na ala do rei mais facilmente. A gente segue com dama C7, saindo de trás aqui do caminho e ativando a nossa dama na coluna C. O branco faz o roque longo, a gente joga cavalo BD7, dando suporte para o cavalo. G4 agora, né, naquele mesmo espírito, atacar a gente. B5, a gente vai tentar contra-atacar. Bispo toma F6, cavalo toma F6, G5 atacando o cavalo. Cavalo para D7, voltando. Agora F5, mais uma vez naquela avalanche de peões. A gente joga bispo toma G5 aqui. Isso sacrifica um peão, né? O branco ele vai estar
a todo vapor na locomotiva do ataque aqui, ele não tá nem aí pro fato de que G5 cai, porque ele joga rei para B1, que é um lance que põe o rei numa posição um pouquinho mais segura mesmo, e ele argumenta que o sacrifício do peão aqui vai ser compensado pelo fato de que a coluna G aberta vai ser um trunfo tático mais importante. Agora a gente segue com o cavalo E5, batendo na dama, dama para H5, dama de volta para D8, defendendo o bispo, né? O bispo estava atacado, e H4. Então, assim, dá para ver que aqui a linha é muito afiada e você precisa ser bom em táticas e bom em defender posições, porque esse é um dos casos onde a gente vai fazer o roque mais para frente. Por exemplo, aqui a gente poderia jogar bispo para F6, voltando a peça, e depois de F toma E6, a gente joga roque. Essa seria uma linha possível aqui, porque se ele jogar eu tomo F7, a gente tem torre toma F7 e tamo bem, né? Tamo equilibrados aqui. Não tem muito como evitar esse ataque, isso é parte da natureza da posição. Você vai estar fazendo rock em alas opostas, você tem que saber lidar com ataques e tem que saber atacar também. Isso aqui é o que acontece quando a gente joga bispo para E7 aqui atrás, né? Que é a alternativa a jogar a linha do peão envenenado, como eu falei. Que é a seguinte, né? A linha principal, dama para B6, a linha do peão envenenado, a gente ataca o peão de B2, o branco joga dama para D2, ele tá interessado em defender o cavalo, né? Para que dama toma B2 não venha com tempo na peça. E se a gente jogou dama para B2, agora a gente tem que entrar, né? A gente não pode pular na piscina e não querer se molhar. Vai vir dama toma B2, torre B1, dama 3, E5, atacando o nosso cavalo. Aqui a gente contra-ataca o bispo, em vez de mover o cavalo, a gente joga H6, bispo para H4, D toma E5, F toma E5, de novo renovando o ataque no cavalo, G5 contra-atacando o bispo, E toma F6 é o lance aqui, trocando, criando um prejuízo grandíssimo na sua estrutura de peões aqui, mas estrutura é a última coisa que você está preocupado numa abertura tão afiada e tão tática quanto essa, né? Aqui a gente joga G toma H4, bispo E2, dama para A5, finalmente tirando a dama desse quadrado desajeitado aqui, tentando trazer ela de volta para o jogo. Agora o branco faz o roque, cavalo D7, desenvolvendo a peça, rei para H1, ele tá jogando um lance preventivo aqui para não ter que lidar com nenhum tipo de problema ao longo dessa diagonal. A gente segue com dama para G5, tentando oferecer a troca das damas, isso porque esse peão que a gente tomou, de fato, ele tem um custo no sentido de que o branco consegue muitas oportunidades de ataque. Então essa é uma linha na qual a gente vai estar defendendo, né? Você não vai... É impossível, né, no xadrez você sair tomando peão de graça assim, a menos que o oponente tenha feito um erro, óbvio, mas não dá pra você sair tomando peão de graça assim e esperar que não tenha nenhum custo atrelado, né? O custo aqui é esse, o branco vai ter uma grande iniciativa e você vai ter que tentar controlar essa iniciativa de alguma forma. E a melhor estratégia que você tem aqui é de oferecer e tentar ao máximo trocar peças, principalmente as damas, isso diminuiria muito o risco de você levar mate aqui, por isso a gente tá jogando com dama pra G5. O branco, pelo contrário, né, ele deve negar essas trocas, ele deve tentar manter material no tabuleiro para preservar as chances de ataque que ele tem. Então aqui ele joga torre para F4 bloqueando e está ameaçando o cavalo para E4. Seria um lance muito bom, né? Então a gente joga E5, a gente tem que jogar com tempo aqui, não pode desperdiçar tempo. Esse lance ataca essas duas peças, parece, né, ganhar material, mas não ganha, porque aqui ele vai jogar cavalo para D5. Se você ficar ganancioso aqui com E toma F4, você vai perder, né? Se você quiser pausar o vídeo e tentar achar qual que é a tática aqui, mas é bastante óbvio. A gente joga cavalo para C7, rei para D8, cavalo E6 e agora... sua dama já foi, né? Você pode até tomar aqui, mas o outro cavalo toma de volta com cheque de novo. E lá se vai a sua dama. Então, não dá pra tomar a torre aqui. A gente tem que tomar o cavalo, permitindo essa linha, né? Dama toma D4. Agora ele tá ameaçando torre pra E4 com cheque. Então, a gente já move o rei preventivamente com rei pra D8. Cavalo pra E7. Agora ele tá ameaçando bispo para G4, colocando pressão aqui em D7, então a gente joga dama para E5, de novo oferecendo a troca das damas. Dama para D2 negando. Aqui ele tem uma ideia, né? Uma ideia de ataque que seria catastrófico pra gente, que é tomar em C8 e jogar torre para E4, se você tomar de volta com a torre, ou torre para C4, se você tomar de volta com o rei, né? Então a gente tem que se livrar desse cavalo, não dá para permitir isso, a gente é forçado agora a tomar, com bispo toma E7, F toma E7, dama toma E7, bispo para G4, de novo atacando esse cavalo aqui, colocando pressão em D7, a gente responde com F5, bloqueando. Agora ele joga torre, toma F5, torre para E8, tentando trazer a peça para a defesa e ajudar a proteger esse rei nosso que ficou completamente pelado aqui. O branco joga torre para D1 e ele tá ameaçando dama para A5 agora, que você não teria peças para bloquear, né? Se jogasse B6, a torre que ele acabou de colocar em D1 estaria cravando o seu cavalo, então... o peão estaria no ar se você jogasse B6. Então a gente precisa responder a isso com rei para C7, preparando para fugir com o rei, né? E continuar tentando segurar essa posição. E assim, essa posição, se a gente for contar o material, você tem um cavalo a mais. Mas
você tem o rei mais exposto da história do xadrez aqui. Só que, se você for ver a avaliação do computador, é uma posição equilibrada. Isso mostra muito sobre quão afiadas são essas posições. Se você for ver os resultados de partidas de mestres que seguiram daqui, quase todas são empates. Isso não é à toa, porque os dois lados sabem muito bem o que eles estão fazendo e se dão conta de que essa é uma abertura extremamente afiada, na qual você viu que os últimos 5, 7 lances, todos o branco estava ameaçando alguma coisa catastrófica que você tinha que responder de maneira extremamente precisa para conseguir sobreviver e se safar com esse material a mais que você tem. Por esse cavalo, o branco tem total compensação. De fato, né, como eu falei, as partidas acabam empatando, porque trata-se de uma posição equilibrada a despeito desse diferencial de material. Então essas foram algumas linhas na Najdorf, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo e compartilha. Se inscreve para ver os outros que vão estar saindo ainda na defesa siciliana. Beijinho do Rei Afogado e tchau!